Motores a pistão. O motor a pistão é muito utilizado em aviões e helicópteros de pequeno porte. Sua construção é similar à dos motores automóveis, porém, seguindo rígidas normas de construção e manutenção. Seu princípio de funcionamento: como é um motor de combustão interna, como já vimos anteriormente, a mistura ar-combustível é queimada dentro de um cilindro, onde os gases oriundos desta combustão impulsionam um pistão e o motor aproveita essa energia e mantém-se em funcionamento. O movimento do pistão é um movimento retilíneo alternativo e se transforma em movimento de rotação por meio de uma biela acoplada a um eixo de manivelas. O motor então mantém-se em funcionamento por meio desses impulsos gerados durante a queima da mistura ar-combustível. Os motores a pistão são classificados em dois grupos. O primeiro, motores a 4 tempos, e o segundo grupo, motores a 2 tempos. Vamos ver primeiro o motor a 4 tempos. Vamos ver as principais partes que compõem este motor. Temos aí o tubo de admissão, por onde a mistura ar-combustível entrará dentro do cilindro, através da válvula de admissão. A vela de ignição é responsável por produzir uma faísca que vai inflamar a mistura ar-combustível e produzir os gases que vão dar impulso na cabeça do pistão. Após a queima, esses gases são expelidos de dentro do cilindro através da válvula de escapamento e tubo de escapamento. Temos aí o pistão ligado a uma biela, essa biela que transforma o movimento retilíneo alternativo do pistão em movimento circular para o eixo de manivelas. Temos o cárter, que dá suporte ao eixo de manivelas e também serve para fixar os cilindros. Vamos falar agora sobre pontos mortos e curso. O pistão, que se movimenta no interior do cilindro, naquele movimento retilíneo alternativo de subir e descer, alcança dois pontos extremos limitados pelo comprimento da biela, que são conhecidos como o PMA, que é o ponto morto alto, e PMB, ponto morto baixo. A distância percorrida entre PMA e PMB chama-se curso. O motor a pistão, para entrar em funcionamento, ele necessita ser girado algumas vezes até que ocorra a primeira combustão no cilindro. Esse primeiro acionamento pode ser de duas maneiras. Pode ser manual, no caso de aviões mais simples, onde o motor não disponha de um sistema elétrico para ser acionado, então o piloto ou alguém gira a hélice e o motor entra em funcionamento. Ou através de um motor de partida, que é o mais utilizado atualmente, através de um starter, um motor de partida elétrico, assim como nos automóveis. O funcionamento do motor a pistão acontece por meio de uma repetição de ciclos, e esses ciclos são formados por uma sequência de 4 etapas, conhecidas como tempos. E durante a ocorrência das 4 etapas, em conjunto ocorrem também 6 fases de funcionamento do motor a 4 tempos. Nos slides a seguir, nós vamos ver em detalhes os tempos e as fases. Primeiro tempo, admissão. A admissão é o movimento do pistão do PMA, ponto morto alto, para o PMB, ponto morto baixo, com a válvula de admissão aberta. Então, este movimento provoca uma sucção que aspira a mistura ar-combustível para dentro do cilindro. Quando o pistão chega ao PMB, ponto morto baixo, a válvula de admissão fecha-se e a mistura fica presa dentro do cilindro. O mecanismo de abrir e fechar as válvulas chama-se sistema de comando de válvulas, e estudaremos em detalhes quando chegar à parte de componentes do motor. Nesse tempo ocorre a primeira fase, que também é chamada de admissão. Então, resumindo, no primeiro tempo de admissão, o movimento é do PMA para o PMB, válvula de admissão aberta,
e a primeira fase recebe o nome também de admissão. Segundo tempo, compressão. Compressão é o movimento do pistão do PMB, ponto morto baixo, para o PMA, ponto morto alto, com as válvulas de admissão e escapamento fechadas. Este movimento comprime a mistura ar-combustível que foi admitida no primeiro tempo e ficou retida dentro do cilindro. Sem a compressão, a combustão, ou seja, a queima da mistura ar-combustível, produziria pouca potência mecânica, somente produziria calor. Neste tempo, no segundo tempo de compressão, ocorre a segunda fase, que também é chamada de compressão. Terceiro tempo. Momentos antes do terceiro tempo, ocorre a terceira fase, chamada de ignição, momento em que a vela produz uma faísca que vai queimar a mistura ar-combustível e dar a sequência à quarta fase, chamada de combustão. O terceiro tempo, chamado de tempo motor, equivale à descida do pistão do PMA para o PMB, causada pela expansão dos gases queimados, gases esses oriundos da queima da mistura ar-combustível. Na animação ao lado você consegue ver o terceiro tempo, ou tempo motor. Surge a ignição, a combustão e a expansão. Neste tempo, a válvula de admissão e de escapamento, essas continuam fechadas. Junto com o tempo motor, ocorre a quinta fase de funcionamento desse motor, que se chama expansão, que é justamente o impulso que é dado no pistão. A partir de agora, com este impulso que foi dado às partes girantes do motor e também à hélice, gerando uma inércia, o motor poderá continuar girando sozinho até a próxima combustão ou até o próximo tempo motor. Quarto tempo. O quarto tempo é chamado de escapamento, escape ou exaustão. É a subida do pistão do PMB para o PMA com a válvula de escapamento aberta, permitindo a expulsão dos gases queimados. Neste tempo ocorre a última fase, a sexta fase, chamada também de escapamento. Quando o pistão chega ao PMA, a válvula de escapamento é fechada e o primeiro ciclo de funcionamento do motor se encerra. E então todo o procedimento se repete, com o primeiro tempo admissão, o segundo tempo compressão, o terceiro tempo tempo motor e o quarto tempo escapamento. Ciclo Otto. Observando o que explicamos anteriormente, concluímos que o princípio de funcionamento desse tipo de motor, do motor a pistão a 4 tempos, é uma repetição de ciclos de 4 tempos, e esses 4 tempos formam um conjunto de fases que ocorrem durante a cada curso percorrido pelo pistão. Relembrando o que é o curso, é a distância percorrida pelo pistão dentro do cilindro entre os pontos mortos alto e baixo. Esse ciclo de 4 tempos é chamado de ciclo de Otto. É um ciclo termodinâmico que idealiza o funcionamento de motores a combustão interna com ignição por faísca. Foi definido por Bud Rochat e implementado com sucesso pelo engenheiro alemão Nikolaus August Otto em 1876. O ciclo Otto então se completa em 4 tempos, ou 2 voltas do eixo de manivelas, compreendendo 720 graus, onde o pistão nessas 2 voltas recebe apenas um impulso motor no terceiro tempo. E a partir daí o motor permanece girando durante os tempos seguintes, escapamento,
Depois, admissão, compressão e novamente um tempo motor devido à inércia das peças girantes e também pela inércia provocada na hélice. Vamos ver um resumo do motor a 4 tempos. Ciclo teórico a 4 tempos. O ciclo Otto se encerra em 2 voltas do eixo de manivelas. Vamos ver a primeira volta do eixo de manivelas. Temos um curso descendente do pistão, do PMA para o PMB, realizando o primeiro tempo chamado de admissão e a primeira fase também de mesmo nome, admissão. Neste curso, a válvula de admissão estará aberta e a válvula de escapamento fechada. O próximo curso é um curso ascendente, o pistão desloca-se do PMB para o PMA, realizando o segundo tempo de nome compressão e também a segunda fase chamada de compressão. Neste curso, a válvula de admissão e a válvula de escapamento estarão fechadas. Na segunda volta do eixo de manivelas, temos um curso descendente, o pistão desloca-se do PMA para o PMB, realizando o terceiro tempo, chamado de tempo motor. Neste tempo, ocorrem 3 fases. A terceira fase, chamada de ignição, onde a vela produz uma faísca, e realiza a quarta fase, a combustão, a queima da mistura ar-combustível, e dá sequência à quinta fase, a de expansão dos gases queimados. Nesta fase, nós temos as 2 válvulas, admissão e escapamento, também fechadas. Finalmente, temos o curso ascendente, o pistão desloca-se do PMB para o PMA, realizando o quarto tempo de nome escapamento e também a sexta fase, a última fase de nome escapamento. Neste curso ascendente, a válvula de escapamento estará aberta e a válvula de admissão fechada. O ciclo teórico do motor a 4 tempos deve sofrer algumas modificações para que possa funcionar na prática em um motor real, levando em consideração os seguintes fatores. Primeiro, a combustão da mistura ar-combustível não ocorre instantaneamente como em uma explosão. Necessita-se de uma faísca para depois iniciar a combustão da mistura. É uma queima lenta. As válvulas não se abrem e fecham de imediato, tem um tempo de abertura e fechamento. As válvulas e tubulações resistem à passagem da mistura e dos gases queimados. Existe um retardo no início e término do fluxo da mistura ar-combustível e dos gases queimados devido à inércia. Essas modificações são adaptações determinadas pelo fabricante do motor em ensaios para se conseguir a eficiência desejada durante o funcionamento do mesmo. Modificações no ciclo a 4 tempos. As modificações são aplicadas nos tempos de admissão em relação à abertura e fechamento da válvula de admissão, no ponto de ignição, no avanço ou no retardo deste ponto de ignição, e nos tempos de escapamento, ou seja, nos tempos de abertura ou fechamento da válvula de escapamento. Essas modificações são destinadas às condições do voo de cruzeiro, ou seja, o maior tempo de funcionamento do motor. Como as condições de marcha lenta, decolagem, etc., são transitórias, é aceitável que exista uma deficiência parcial nesses casos. O avanço de ignição é modificado durante a partida do motor por meio de um retardo introduzido automaticamente. Modificação no tempo de abertura da válvula de admissão. Primeira modificação é o avanço na abertura da válvula de admissão, conhecido como AVAA. Este avanço ele corresponde à antecipação do início da abertura da válvula de admissão, para que quando o pistão chegue ao PMA, a válvula de admissão esteja completamente aberta. Aí você acompanha o pistão chegando próximo ao PMA, e dá-se o início da abertura
da válvula de admissão. Em relação ao centro do eixo de manivelas, tomamos como base o moente, a parte onde a biela é fixada ao eixo de manivelas, e temos aí um ângulo. Neste exemplo, um ângulo de 15 graus, que é o ângulo de avanço da abertura da válvula de admissão. Esse avanço tem algumas vantagens. Permite uma entrada maior de quantidade de mistura ar-combustível. Auxilia na expulsão dos gases oriundos da última combustão, já que a mistura ar-combustível tem maior densidade. Auxilia na refrigeração interna do cilindro. Este ângulo é medido, como já dissemos, em graus e em relação ao moente do eixo de manivelas. Veremos o eixo de manivelas em detalhes no capítulo Componentes do motor. E uma observação importante, os valores citados neste exemplo e em outros exemplos são meramente fictícios e vão variar de acordo com o fabricante do motor. A próxima modificação no tempo de admissão é em relação ao tempo de fechamento da válvula de admissão, conhecida como atraso no fechamento da válvula de admissão, ATFA. Essa modificação permite que a válvula de admissão permaneça aberta quando o pistão atinge o PMB, o ponto morto baixo, e assim que iniciar o movimento para cima, em direção ao PMA, realizando o segundo tempo, tempo de compressão, ela seja fechada. Então vemos aí o pistão chegando no PMB e no início da subida, a válvula de admissão está prestes a fechar-se. Novamente tomando como centro o eixo de manivelas e o moente, temos aí um ângulo, no exemplo de 50 graus. Esse é o atraso no fechamento da válvula de admissão. A vantagem é permitir que a mistura continue a entrar no cilindro, devido à inércia que a mesma tem. Esse atraso também não pode ser muito ampliado, porque a mistura pode ser forçada de volta através da válvula de admissão que ficou aberta, e aí anular o propósito desse ajuste. Modificação no ponto de ignição, conhecido como avanço de ignição, AVI. Como a mistura ar-combustível leva um certo tempo para se queimar, é necessário que a ignição, que a centelha, ocorra momentos antes do pistão chegar ao PMA, ponto morto alto, no final do tempo de compressão, aproveitando assim totalmente a força expansiva dos gases oriundos da queima da mistura ar-combustível. Na animação ao lado, nós vamos ver aí o pistão chegando ao PMA, ponto morto alto. Momentos antes de atingir o ponto morto alto, salta uma faísca na vela e começa a combustão da mistura ar-combustível. Vamos medir o ângulo aí. Em relação ao centro do eixo de manivelas e ao centro do moente, onde está conectada a biela, nós medimos um ângulo fictício de 25 graus. Este é o ângulo de avanço de ignição. Assim, a combustão no motor real, ou seja, a queima da mistura ar-combustível, ela se inicia no segundo tempo, que é o tempo de compressão, e termina no terceiro tempo, tempo motor. Você se lembra que no ciclo teórico, a combustão iniciava-se no terceiro tempo e encerrava-se no terceiro tempo também. Como a velocidade de combustão da mistura ar-combustível é praticamente constante, toda vez que a rotação do motor for aumentada, o avanço de ignição deverá ser aumentado, e toda vez que a rotação do motor for diminuída, o avanço de ignição também deve ser diminuído. Modificação no tempo de abertura da válvula de escapamento. Em relação à abertura da válvula de escapamento, temos uma modificação chamada de avanço na abertura da válvula de escapamento, AVAE. A válvula é aberta no final do tempo motor, lembre-se, do terceiro tempo.
antes do pistão atingir o PMB. Na animação ao lado você vê o início da combustão, o pistão sendo deslocado no curso descendente em direção ao PMB em função de forças expansivas dos gases, e momentos antes de chegar ao PMB, dá o início da abertura da válvula de escapamento. Vamos medir esse ângulo aí em relação ao centro do eixo de manivelas e ao centro do moente onde está conectada a biela. Medimos um ângulo de 50 graus. Este é o ângulo de avanço de abertura da válvula de escapamento. A principal finalidade desta modificação é permitir que o cilindro seja esvaziado o mais completo e rapidamente possível, aproveitando ao máximo as forças de expansão. Vantagens: livra o cilindro das sobras de calor após a expansão e também evita o superaquecimento. O pistão sofre uma menor resistência por parte dos gases ao iniciar o curso ascendente que se seguirá. O curso ascendente esse que estará no quarto tempo, o tempo de escapamento. Em função do avanço na abertura da válvula de escapamento, ela estará completamente aberta e não provocará tanta resistência para que o pistão possa eliminar os gases queimados. Modificação no tempo de fechamento da válvula de escapamento. Atraso no fechamento da válvula de escapamento ATFE. A válvula é fechada momentos após o pistão passar pelo PMA, logo no início do tempo de admissão do próximo ciclo. Lembrando que o pistão estava executando o quarto tempo, tempo de escapamento, com a válvula de escapamento completamente aberta. Aí na animação você vê o pistão dirigindo-se ao PMA, finalizando o quarto tempo escapamento, com a válvula de escapamento aberta ainda. O pistão chega ao PMA e inicia a sua descida ao PMB, realizando o primeiro tempo do próximo ciclo, o tempo de admissão. E a válvula de escapamento ainda permanece, em alguns momentos, aberta. Vamos ver o ângulo, que é formado aí a válvula prestes a fechar-se, quando o pistão sai do PMA para o PMB. Em relação ao centro do eixo de manivelas e ao centro do moente, temos um ângulo medido aí de 20 graus, que é o ângulo de atraso no fechamento da válvula de escapamento. O atraso no fechamento desta válvula de escapamento aproveita a inércia dos gases queimados que continuam a sair mesmo quando o pistão chega ao PMA. A principal vantagem é reduzir a contaminação da mistura ar-combustível que será admitida no próximo tempo, o tempo de admissão. Cruzamento de válvulas. O cruzamento de válvulas é uma consequência de dois ajustes citados anteriormente. O primeiro ajuste é o avanço na abertura da válvula de admissão. O pistão, momentos antes de chegar ao PMA, ao final do tempo de escapamento, dá início à abertura da válvula de admissão. No nosso exemplo, nós vimos que este avanço na abertura na válvula de admissão foi de 15 graus. Após o pistão passar pelo PMA e iniciar o curso descendente realizando o primeiro tempo de admissão, tínhamos um outro ajuste chamado de atraso no fechamento da válvula de escapamento. No nosso exemplo, nós vimos que este atraso no fechamento da válvula de escapamento foi de 20 graus. Então, vamos ver qual o tempo de cruzamento de válvulas. Temos dados aí o ângulo de duração do avanço na abertura da válvula de admissão de 15 graus e o ângulo de duração do atraso do fechamento da válvula de escapamento de 20 graus. Então, o tempo de cruzamento é a soma desses dois ângulos. Então, 15 graus mais 20 graus, temos aí 35 graus, que é o tempo de cruzamento de válvulas. Ou seja, durante 35 graus do giro do eixo de manivelas, as válvulas de admissão e de escapamento ficam abertas ao mesmo tempo.
Este valor de 35 graus, como nós já dissemos, é um valor fictício. Guarde que, durante o cruzamento de válvulas, é o tempo onde as válvulas de admissão e de escapamento ficam abertas ao mesmo tempo. Essa situação de cruzamento de válvulas tem uma vantagem, provoca uma limpeza maior internamente nos cilindros, considerando uma melhor expulsão dos gases queimados e também uma admissão maior da mistura ar-combustível. O motor a dois tempos. O motor a dois tempos é chamado desta maneira porque o seu ciclo de funcionamento é formado somente por dois tempos. A sua mecânica é simples e tem poucas peças móveis. Veja ao lado as peças móveis do motor a dois tempos. É o pistão, a biela que está conectada ao pistão e ao eixo de manivelas. Assim como o motor quatro tempos, o motor a dois tempos também tem um cárter, que serve para fixar o eixo de manivelas e o cilindro, por onde o pistão faz o seu movimento. Temos ainda a vela responsável pela centelha, que fará a mistura ar-combustível ser queimada. O motor a dois tempos não tem o sistema de comando de válvulas, nem tampouco as válvulas, como no motor a quatro tempos. O próprio pistão é que funciona como uma válvula deslizante, abrindo e fechando janelas ou luzes por onde a mistura ar-combustível será admitida e os gases queimados serão eliminados. Acompanhe no gráfico ao lado aí a janela de admissão, a janela de transferência e a janela de escapamento. Vamos ver o primeiro tempo do motor a dois tempos. Para entendermos melhor o funcionamento do motor a dois tempos, vamos imaginar o motor já funcionando, porque não temos as válvulas de admissão nem de escapamento que ditariam os tempos de admissão, compressão, tempo motor e escapamento. Então, com o motor em funcionamento, o pistão sobe e comprime a mistura no cilindro, produzindo uma rarefação no cárter. Simultaneamente, ocorre a admissão de nova mistura no cárter em consequência desta rarefação formada pelo pistão durante a sua subida. Ao aproximar-se do PMA, o ponto morto alto, assim como no motor a quatro tempos, ocorre a ignição e a combustão da mistura ar-combustível. Assim como no motor a quatro tempos, no motor a dois tempos também ocorrem as 6 fases. Preste atenção, no primeiro tempo ocorrem as fases de admissão, compressão, ignição e combustão. No segundo tempo do motor a dois tempos, os gases oriundos da combustão se expandem e o pistão desce, fazendo com que a mistura que foi admitida no tempo anterior, devido àquela rarefação provocada no cárter pela subida do pistão, se comprima. Ao aproximar-se do ponto morto baixo, o pistão abre a janela de escapamento e os gases queimados são eliminados. Em seguida, abre-se a janela de transferência e a mistura que está comprimida no cárter entra no cilindro e acaba por expulsar o restante dos gases queimados. No segundo tempo, ocorrem as seguintes fases: expansão e escapamento. Vamos ver as vantagens do motor a dois tempos. Ao lado você vê uma bela animação de um motor a dois tempos em funcionamento. O motor a dois tempos é mais simples e leve por não ter o sistema de comando de válvulas, como no motor a quatro tempos. O próprio pistão se encarrega de abrir e fechar a admissão e o escapamento. Não necessita de sistema de lubrificação específico, pois o óleo lubrificante é misturado junto ao combustível. Mais potente que o motor a quatro tempos, pois produz um tempo motor a cada volta do eixo de manivelas, ao contrário do motor a quatro tempos,
que produz um tempo motor a cada 2 voltas do eixo de manivelas. Seu custo de construção é bem menor e por isso é muito utilizado em aviões ultraleves e autogiros, ou seja, pequenas aeronaves. Entretanto, não é utilizado em todos os tipos de aviões, por apresentar algumas desvantagens que veremos a seguir. Desvantagens do motor a 2 tempos. Não é econômico, pois uma parte da mistura que entra no cilindro sai juntamente com os gases queimados. Depois do escapamento, uma parte dos gases queimados ainda permanece dentro do cilindro e contamina a nova mistura que entra. O motor a 2 tempos se aquece mais porque as combustões são mais frequentes. Lembre-se, um tempo motor a cada volta do eixo de manivelas contra um tempo motor a cada 2 voltas do eixo de manivelas no motor a 4 tempos. A lubrificação não é perfeita, pois é necessária fazê-la por meio do óleo diluído no combustível. Assim, as partes girantes desse motor, eixo de manivela, biela, além de ter o óleo lubrificante, também tem combustível entre elas. E o motor é menos flexível que o motor de 4 tempos, ou seja, a sua eficiência diminui mais acentuadamente quando as condições de rotação, altitude, temperatura e etc. variam. Vamos ver agora os componentes do motor. Aqui vemos um motor esquemático. Temos o tubo de admissão, por onde a mistura ar-combustível será levada para dentro do cilindro através da válvula de admissão. E através da válvula de escapamento e tubo de escapamento, os gases serão expelidos para a atmosfera. Temos aí o pistão, que tem um movimento retilíneo alternativo, que está conectado a uma biela. A biela transforma este movimento retilíneo alternativo em movimento giratório no eixo de manivelas. Temos o cilindro, onde o pistão se desloca, e o cárter, que dá suporte ao eixo de manivelas e também a fixação do cilindro. Cilindro. Nesta parte do motor, a carga combustível, ou seja, a mistura ar-combustível, é admitida, comprimida e queimada. O seu material é resistente, leve e bom condutor de calor. O cilindro tem 2 partes: o corpo do cilindro e a cabeça do cilindro. O corpo e a cabeça do cilindro são unidas através de rosca e também utilizando-se de um processo chamado antagônico térmico, que consiste em resfriar o cilindro e aquecer a cabeça do cilindro. E após unidos cabeça e corpo, as temperaturas de ambos se igualam, fazendo com que os 2 componentes sejam praticamente um só, e dando uma grande resistência a esse conjunto. Esse procedimento é necessário devido a altas pressões que a cabeça do cilindro tem que suportar durante a combustão da mistura ar-combustível. Corpo do cilindro. Normalmente é feito de aço e possui alhetas de resfriamento na parte externa, que aumentam a área de contato com o ar para eliminar o calor. Na parte inferior do cilindro, temos uma flange, que é utilizada para fixar o cilindro no cárter através de parafusos, e a saia, que se projeta para dentro do cárter, mantendo o cilindro alinhado. Sua parte interna é endurecida para diminuir o desgaste proveniente do movimento do pistão, aquele movimento retilíneo alternativo. Nos cilindros feitos de liga de metal leve, ou seja, que não são de aço, a parte interna é formada por uma camisa resistente ao desgaste. Cabeça do cilindro. Normalmente, ela é feita de liga de alumínio, onde são instaladas as válvulas e as velas de ignição. Na figura ao lado, mostramos somente uma vela de ignição. Os motores aeronáuticos obrigatoriamente têm que ter 2 velas de ignição por cilindro.
As válvulas são instaladas dentro de guias de válvulas e as suas cabeças se assentam sobre anéis de metal resistente chamados de sedes de válvulas, fazendo assim uma perfeita isolação da parte interna do cilindro. Na parte externa, a cabeça do cilindro tem alhetas de resfriamento, que aumentam a sua área de contato com o ar de refrigeração. Alguns motores não possuem alhetas onde está a válvula de admissão, porque ela é resfriada pela própria mistura ar-combustível. Externamente, conseguimos identificar o lado de escapamento por conter um maior número de alhetas de refrigeração, ao contrário do lado de admissão. Câmara de combustão é o espaço localizado na cabeça do cilindro, formado quando o pistão está no PMA, ponto morto alto, ao final do segundo tempo de compressão, onde a mistura é queimada. Existem 3 tipos principais de câmara de combustão. A câmara de combustão do tipo plana, a câmara de combustão do tipo cônica e a câmara de combustão do tipo semi-esférica. A mais utilizada nos motores aeronáuticos é a câmara de combustão semi-esférica, também conhecida como hemisférica. Pistão ou êmbolo. O pistão é uma peça cilíndrica que desliza no interior do cilindro e é responsável em aspirar a carga combustível, comprimir, expulsar os gases queimados e transmitir a força expansiva da combustão para a biela. Vamos ver aí as principais partes do pistão. A parte superior, plana, é conhecida como cabeça do pistão. Este orifício é destinado ao pino do pistão, que conecta o pistão à biela. E na parte inferior do pistão temos a saia do pistão. Normalmente ele é feito de liga de alumínio, porque é leve, resistente e boa condutora de calor. Anéis de segmento. Entre o pistão e a parede do cilindro existe uma pequena folga para que o movimento do pistão seja livre e que se compense também a dilatação provocada pelo calor gerado devido às combustões. Esta folga é vedada com anéis ou molas de segmento que estão localizados na cabeça do pistão. Existem 2 tipos de anéis: os anéis de compressão e os anéis de lubrificação. Anéis de compressão são os anéis que vedam a folga entre o pistão e o cilindro, e esses anéis estão instalados nas canaletas superiores do pistão. Anéis de lubrificação, também chamados de anéis raspadores de óleo ou anéis controladores de óleo, pois eliminam o excesso de óleo das paredes do cilindro, deixando apenas uma fina película suficiente para lubrificação. Estes anéis estão localizados na canaleta inferior do pistão. Esta canaleta possui pequenos orifícios para a passagem do óleo raspado, que retornará ao cárter. Sem este anel, o excesso de óleo ficaria no cilindro e seria queimado na combustão, deixando resíduos, podendo provocar pré-ignição e também prejudicar a lubrificação do motor. Para evitar o desgaste dos cilindros, os anéis de segmento, tanto de compressão como de lubrificação, são confeccionados de um material menos duro para se desgastarem antes e poder ser trocados em uma revisão. Biela. Biela é uma haste que conecta o pistão ao eixo de manivelas e transmite a força expansiva dos gases oriundos da combustão na cabeça do pistão e transforma o movimento retilíneo alternativo do pistão em movimento circular do eixo de manivelas. Normalmente a biela é confeccionada de aço resistente e o seu corpo tem o formato da letra I ou letra H, para dar máxima resistência com um mínimo de peso. Ao lado esquerdo vemos um conjunto montado de pistão e biela, e ao lado direito este mesmo conjunto desmontado em vista explodida. Vamos ver esses componentes. Temos o pistão, que é fixado à biela através do pino do pistão e uma bucha.
o corpo da biela, a capa ou chapéu da biela que fixa a biela ao moente do eixo de manivelas. Esta capa ou chapéu é fixada através de porcas. E entre a capa ou chapéu e o corpo da biela, entre esses dois componentes e o moente do eixo de manivelas, temos os mancais, conhecidos como casquilhos ou bronzinas. Eixo de manivelas. O eixo de manivelas é uma peça giratória para onde é transmitida a força do pistão por meio da biela. O eixo de manivelas é composto de alguns componentes que têm uma nomenclatura específica. Vamos conhecer. Primeiro é o moente ou munhão. É a parte onde se prende a biela através dos casquilhos. Suporte são os pontos onde o eixo de manivelas é fixado ao cárter através de casquilhos. Braço. Braço é a parte que liga o moente aos suportes. E finalmente o contrapeso, que é a parte que contrabalança a massa do pistão e da biela e reduz as vibrações dentro do motor. Mancais. Os mancais são peças destinadas a apoiar e permitir o movimento das partes móveis com atrito mínimo. Temos dois tipos de mancais, os rolamentos e os mancais planos. Vamos ver primeiro os rolamentos. Dentro da categoria rolamentos, temos os rolamentos de esferas. São esferas fixadas em uma grade que giram entre duas pistas, a pista externa e a interna. Temos o rolamento cilíndrico, que é composto através de rolos cilíndricos, ao contrário do rolamento de esferas, e o rolamento cônico, que também é composto de rolos cilíndricos, porém em um ângulo específico. E finalmente os mancais planos. Nós temos como exemplo as buchas, que é um anel de um metal mais macio que permite o giro de um eixo, e as bronzinas ou casquilhas, que similar à bucha, porém é bipartido em duas metades. O eixo de manivelas se apoia no cárter por meio de mancais, chamados de bronzinas ou casquilhos, assim como a fixação da biela no moente do eixo de manivelas também utiliza bronzinas ou casquilhos. E a fixação do pistão na biela através do pino do pistão, naquele local nós utilizamos uma bucha. Todos esses mancais apresentados, buchas e bronzinas ou casquilhos, são chamados de mancais planos. Válvulas. As válvulas servem para abrir e fechar a entrada da mistura combustível dentro do cilindro e também permitir a saída dos gases queimados após a combustão. Para facilitar o fluxo dos gases, a válvula de admissão geralmente tem a cabeça no formato de tulipa e a de escapamento a forma de cogumelo. As faces das válvulas se apoiam nas sedes de válvulas e têm o formato cônico para se ajustarem melhor, para uma melhor vedação interna do cilindro, e são endurecidas para evitar o desgaste. A válvula de admissão é refrigerada pela própria carga combustível, enquanto que a de escapamento, que está sujeita a forte aquecimento, é feita de um material especial e tem o seu interior oco, com sal de sódio. O sódio funde-se a pouco mais de 90 graus e se movimenta dentro da haste, transferindo calor da cabeça da válvula para a haste, que por sua vez é refrigerada por meio do contato com a cabeça do cilindro. Você se recorda que externamente à cabeça do cilindro nós temos um número maior de aletas de refrigeração junto à válvula de escapamento. Sistema de comando de válvulas. É o mecanismo que efetua a abertura das válvulas de admissão e de escapamento. A parte mais importante é o eixo de ressaltos, também chamado de eixo de comando de válvulas. Este eixo é acionado por engrenagens, girando na metade da rotação do eixo de manivelas. No momento exato, um ressalto faz o rolete subir, fazendo também com que a válvula se abra através da vareta, que você vê aí em vermelho,
e do balancim. Então, o ressalto passa por baixo do rolete, que impulsiona a vareta para cima. O balancim é fixado num ponto de giro. A outra extremidade do balancim vai forçar a válvula para baixo, comprimindo um conjunto de molas que está instalado na haste da válvula. O fechamento desta válvula, ou da válvula de escapamento ou da válvula de admissão, é feito por essas molas que estão instaladas na haste. Aí você vê as molas. Quando o ressalto passa por baixo do rolete, este volta à sua condição normal, o balancim deixa de pressionar a válvula e a mola retorna com a válvula para a posição fechada. Então, o sistema de comando de válvulas, ele abre as válvulas, ele é responsável pela abertura, somente pela abertura. E as válvulas são fechadas através desse conjunto de molas que cada uma tem instalada na sua haste. Conjunto de molas das válvulas. Para maior segurança de funcionamento, os motores aeronáuticos têm 2 ou até 3 molas para cada válvula, enroladas em sentido contrário, para não embaraçarem. Aí você vê um conjunto de 2 molas, onde você tem a mola externa que está enrolada em um sentido e a mola interna enrolada no sentido contrário, para que elas não se embaraçem. No caso de quebra de uma das molas, a outra ainda mantém o sistema funcionando perfeitamente. As válvulas são impedidas de caírem dentro do cilindro pelos discos, pelas molas, que nós já vimos, e também por 2 travas conhecidas como frenos. Esses frenos são pressionados contra a haste da válvula pelas molas através dos discos. Assim, as válvulas não caem dentro do cilindro. Cárter é a carcaça onde estão localizados o cilindro, o eixo de manivelas e também os acessórios do motor. O motor é fixado ao avião através do cárter. Desta forma, o torque do motor e a tração da hélice se transmitem à estrutura do avião através destas fixações. Aí você vê um ponto de fixação do cárter no avião. O cárter ainda tem por função proteger o motor da entrada de detritos e manter o eixo de manivelas alinhado. Normalmente o cárter é confeccionado em liga de alumínio, por ser leve, resistente e também boa condutora de calor. Berço do motor. É uma estrutura com a finalidade de fixar o motor à aeronave, seja helicóptero ou seja avião. Essa estrutura é confeccionada de tubos de aço na forma diagonal para poder suportar o torque e a tração proveniente dos motores e também da hélice. O cárter tem coxins de borracha para amortecer as vibrações do motor. Materiais resistentes ao desgaste. Para dar resistência às partes feitas de aço, é efetuado um endurecimento superficial por meio de 2 processos, chamados de cementação e nitretação. A cementação consiste na introdução de carbono na superfície do aço, de modo que este, depois de convenientemente temperado, apresente uma superfície muito mais dura. Como é este processo? Colocamos uma peça de aço dentro de um forno e junto a esta peça uma fonte de carbono. Com a alta temperatura, o carbono vai se dissociando na superfície da peça de aço, criando uma superfície, uma camada muito dura e resistente ao desgaste. Então você vê, conforme o carbono vai sendo adicionado, esta superfície ela vai aumentando a sua espessura. O propósito da nitretação é aumentar a dureza superficial do aço e também melhorar as propriedades de desgaste pela adição de nitrogênio à superfície do aço.
A nitretação gasosa é a forma mais comum desse processo, onde as peças são expostas ao gás amônia e assim difunde o nitrogênio na superfície das mesmas. Como fazemos? Introduzimos uma peça de aço dentro de um forno elétrico, aquecemos esta peça a uma temperatura determinada e fazemos passar por dentro do forno gás amônia. Com esta alta temperatura, o nitrogênio vai se dissociar da amônia e vai se incorporar na peça de aço, produzindo uma superfície muito dura e resistente ao desgaste. Esses tratamentos são aplicados nos seguintes locais: superfícies internas dos cilindros, nos suportes dos eixos de manivelas e também nos moentes, nos suportes do eixo de comando de válvulas e também nos ressaltos, e nas superfícies cônicas, nas cabeças das válvulas. Metal branco ou metal patente. Não devemos endurecer duas peças que trabalham em atrito, pois as mesmas se desgastariam com muito mais rapidez. O que fazemos é a utilização de um material mais macio, com propriedades lubrificantes na peça de menor custo. Este material são as ligas anti-fricção ou anti-atrito, utilizadas nos mancais planos em geral, como bronzinas ou casquilhos e também as buchas. Este material pode ser de bronze fosforoso ou metal branco, também conhecido como metal patente, que é uma liga formada por estanho, antimônio, chumbo e cobre. Aí vemos um casquilho mostrando as diversas camadas que compõem este mancal. A camada interna, que está em contato direto com um eixo que estará girando, é uma camada de chumbo, estanho, cobre e é resistente a choques, desgaste e abrasão. Logo abaixo temos uma barreira de níquel para dar firmeza a esta camada que está em contato com o eixo. E em seguida uma camada de cobre e chumbo, que dá alta resistência à fadiga. Todas essas camadas têm como base o aço que estará instalado na parte sem movimento do motor. Essas ligas têm vida longa, desde que sejam utilizados os lubrificantes adequados e recomendados pelo fabricante do motor ou da aeronave. Essas ligas sejam protegidas contra impurezas abrasivas, e aí entra o filtro de óleo. Seja evitado o excesso de carga, ou seja, o motor seja operado dentro da faixa verde, a faixa normal de operação. Qualquer excesso prejudicará os componentes internos do motor. E também não seja submetido a superaquecimento. Aí temos o radiador de óleo, que vai refrigerar com eficiência o óleo lubrificante deste motor. Motores multicilíndricos. Quando são construídos motores de grande potência, aumenta-se a quantidade de cilindros e não o tamanho dos motores, pois com cilindros menores consegue-se mais rapidamente a admissão, combustão e a exaustão dos gases. Aí vemos um motor de 4 cilindros, um motor um pouco mais potente agora de 6 cilindros e finalmente um motor mais potente da categoria de 8 cilindros. Os motores multicilíndricos funcionam mais suavemente devido aos impulsos criados pela combustão e o menor movimento dos pistões, que se distribui uniformemente durante o funcionamento e que melhora muito o equilíbrio e a regularidade do motor, ou seja, a ausência de vibrações que serão transmitidas à estrutura da aeronave. A disposição dos cilindros pode ser da seguinte maneira: cilindros horizontais opostos, cilindros radiais e cilindros em linha. Motor com cilindros horizontais opostos. Este tipo de disposição de cilindros é a mais utilizada por ter uma área frontal menor, ser compacto, mais leve e barato. Aí no quadro ao lado você vê uma animação do motor com cilindros horizontais opostos. Os cilindros ficam na posição horizontal, evitando assim o acúmulo de óleo na câmara de combustão e também nas velas. Estes motores podem ser construídos com 4,
6 e até 8 cilindros, sendo que os motores com maior número de cilindros funcionam mais suavemente que os de menor número de cilindros. Motor radial. Neste tipo de motor, os cilindros estão localizados radialmente ao redor do eixo de manivelas e se agrupam no formato de uma estrela. Somente uma das bielas, a biela mestra, é fixada ao moente do eixo de manivelas e as bielas articuladas são fixadas à cabeça da biela mestra. Os motores radiais estão sendo substituídos pelos motores turbo-hélice, que aliam pequena área frontal, grande potência do motor e também alta economia de combustível. Motores com cilindros em linha. Os cilindros estão dispostos em uma fila, o que faz com que a área frontal fique pequena, mas isso é recomendável apenas em aviões com fuselagem muito estreita, o que é raro. Outro inconveniente é que o eixo de manivelas se torna longo e perde a rigidez, ocasionando o aparecimento de vibrações. Esse tipo de motor é pouco utilizado em aviação, porque ele é mais pesado que os horizontais opostos, mesmo tendo igual número de cilindros. No próximo módulo, módulo 5, estudaremos performance do motor, operação do motor, sistema de alimentação, sistema de indução, sistema de superalimentação, sistema de formação de mistura, carburação e injeção. A seguir, você fará uma verificação do aprendizado do módulo 4 que estudamos. Até lá e boa sorte!